7ª aula. Só um pouquinho, só voltar aqui um minutinho. Terapia familiar e questões específicas. É porque eu estou gravando aqui para deixar gravado para os outros alunos que chegarem depois. Aí eu coloquei para gravar. Então, nós vamos falar sobre conflitos intergeracionais. O que significa conflitos intergeracionais? Vai passando de bisavós, avós, pai, neto, bisneto, tataraneto, e vai seguindo o ciclo da vida, né? E pode surgir devido à diferença de valores, crenças, experiências culturais. Nós temos o exemplo aqui de um pai conservador em conflito com um filho adolescente que busca independência, né? O que nós podemos analisar desse pai conservador, né? De repente, na família deles, se dizia: homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que pegar todas as mulheres. Um exemplo, né? É um tipo conservador daquela família. E aí aquela família toda é assim, né? Homem forte, homem bruto, homem manda. E de repente, chega lá na geração do neto, aparece um que já adere um outro sistema. Tipo, ele quer ser um trans. Olha que impacto para uma família conservadora, né? Aí vai entrar a raiva, o medo, a vergonha, a culpa, né? Vai começar um conflito no meio dessa família, né? Então, o que nós vamos fazer? O terapeuta, ele vai entrar com um diálogo, com a escuta ativa, um diálogo respeitoso, a validação da expectativa de ambas as partes, né? O respeito pela diversidade, né? O que a gente vai levar para esse pai conservador? Que ele tem que se adaptar ao sistema, né? Que ele tem que respeitar o que o outro decidiu ser. Não é uma regra implantada, né? Então, nós vamos usar o que aí? O mapa transgeracional para trabalhar essa família, né? Como nós já falamos sobre mapa transgeracional, já entramos muito nesse assunto, eu vou dar só uma pincelada em cada assunto desses e vou passar para os que ainda não foi falado, que nós temos três temas aqui que a gente não falou ainda, né? O próximo é o problema da comunicação, né? A comunicação, ela é a base de todo relacionamento. Então, para um pai conservador que está passando por esse problema com o filho adolescente, né? O que nós vamos trabalhar com ele? A comunicação. A comunicação respeitosa, né? Tentar entender qual é o conflito, porque esse conflito pode gerar o quê? Distanciamento emocional. O filho que está passando por esse problema, de repente, ele gostaria de conversar com a família, de passar o que ele sente, mas devido à família ser uma família conservadora, não vai aderir a esse sistema, ele tem vergonha de procurar a família para conversar. E aí o que gera nessa família? Um afastamento emocional, né? Então, o que o terapeuta vai intervir aí? Ele vai usar a técnica da comunicação não violenta, né? A CNV. Praticar exercícios de reformulação de mensagem e a escuta reflexiva, né? Ele vai levar esse pai conservador a entender, a conversar, a ser mais paciente. Por que aquele filho resolveu ser um trans? Tem um motivo. Mas à frente nós vamos falar sobre os vícios e a gente vai ver que cada pessoa, ela tem um comportamento diante de uma situação devido ao que ela está passando, né? Uma pessoa que sofreu abuso, ele se torna um abusador, ou ele se torna um trans, ou ele se torna um cafajeste, ele vai virar alguma coisa. Por quê? Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Por causa da revolta que está dentro dele, de não ter sido protegido, de não poder falar. Entendeu? Então, a comunicação, ela é a base das relações familiares, sendo responsável tanto para estreitar ou, em alguns casos, também distanciar o laço familiar.
né? Porque o que ele vai fazer com essa família conservadora que está ali agora rejeitando aquele filho, né? Uma conversa. Se de tudo o pai disser não, eu não concordo, então ele vai acabar o quê? Cortando o laço e deixando o filho ir para a vida, né? Ou ele vai entender e aceitar esse filho do jeito que é. Então, a comunicação tanto junta como afasta. Estão entendendo até aí? Alguma pergunta, algum questionamento? Se quiser também trazer alguma experiência, pode trazer, que isso é muito enriquecedor. Então, aí vocês depois vão ver a descrição dos problemas da comunicação, que é a falta de clareza, as barreiras emocionais, as diferenças de estilo de comunicação, né? E evitamento de conflitos. Muitas vezes o membro da família evita falar sobre questões delicadas, temendo que a conversa gere mais problema. Isso leva ao acúmulo de sentimento e à falta de resolução importantes, né? Então, por medo de ser uma família conservadora, não, aqui homem tem que ser assim, dita aquela regra com grosseria, então a pessoa acaba ficando recatada. Ela tem vergonha de procurar a família para conversar, né? E aí cria as barreiras emocionais, que é o medo, a raiva, a frustração, que pode impedir que os membros da família se expressem abertamente. A outra questão é a transição familiar e mudança no ciclo de vida, né? Nós também já falamos sobre esse assunto, então eu vou dar só umas pinceladas dentro dele para nós entrarmos nos assuntos mais a fundo que ainda não foi falado, né? Onde é que começa o ciclo da mudança? No casamento, no nascimento dos filhos, né? No divórcio, na aposentadoria, no luto. Todas essas questões podem trazer desafios significativos, né? O ciclo da família é marcado por diversas transições e mudanças significativas que podem trazer novos desafios, mas também oportunidade de crescimento. Então, todo ciclo, toda mudança pode trazer um desafio e também pode trazer crescimento. Vai depender do olhar para a situação. Como é que aquela família olha aquela situação, né? E muitas mudanças, como o casamento, o nascimento do filho, divórcio, aposentadoria ou luto, têm o potencial de transformar a dinâmica familiar de forma profunda. Tais transições podem gerar tensões emocionais, estresse, afetando a comunicação, os papéis familiares e a adaptação de novos membros à realidade, né? Então, o que acontece no casamento, né? Nós já falamos sobre isso, que é o momento do conhecimento. Ali está só o casal. Aí, de repente, chega o filho, né? É uma nova adaptação. Aquele marido agora ele tem que aprender a dividir o espaço com o filho e a esposa, né? Aí vem o segundo filho, já é outro impacto, porque aquele esposo já está ali acostumado em ser o centro e só aquele filho e tal, mas de repente chega outro, a atenção da esposa vai dobrar para os filhos. Aí tem que entrar uma comunicação. Por quê? Porque esse casal pode aí, né, começar a se bater, começar a brigar, vir as discussões. Porque o homem vai achar que a mulher está se dedicando ao filho e esquecendo dele. Aonde o terapeuta vai entrar aí? Conversando com esse casal, para que ele seja compreensível, para que ele aprenda a dividir com ela as tarefas, para que ele se une a ela, para que sobre tempo para eles dois. Eles dois estando juntos ali fazendo a tarefa, já está sendo uma união entre os dois, né? Dividindo ali aquele momento. Um outro momento difícil é o divórcio. Porque agora, se tiver filhos, vai ser um outro impacto. O filho vai ficar dividido. Ele não sabe se fica com a mãe, ele não sabe se fica com o pai, ele não sabe se o pai tinha razão ou se a mãe tinha razão. Ele quer defender os dois. E aí sabe o que acontece com esse filho? Ele fica com raiva dele mesmo. Como assim? Porque ele vai se sentir impotente. Ou vai se sentir culpado. Ele vai dizer, eles se separaram por causa de mim. Ou ele vai se sentir impotente, eu não pude fazer nada para impedir que meus pais se separassem. Eu amo os dois, eu não quero ficar sem nenhum, sem o outro.
Eu não quero ir para um nem para o outro, né? A aposentadoria é uma outra época, né, de muita tensão, onde a pessoa, já até falando sobre isso, que tem uma atividade, uma vida ativa e ela se aposenta, ela pode receber essa aposentadoria como impacto de invalidez. Ela vai achar que ela agora não serve mais para nada, que ela não vai mais trabalhar. Eu já conheci idosos que eles ficam assim no estado de, parecendo assim que eles viraram assim uma múmiazinha assim, ó. Por quê? Porque eles ficam assim, se eu fazer qualquer coisa, o governo vai tomar meu dinheiro. Eles têm medo, né? Já tem outros que são à vontade, né? Meu pai mesmo, ele era um idoso meio à vontade. Ele tinha as casas dele de aluguel, ele não tava nem aí. Ele só queria receber o dinheirinho dele, ia lá no banco, pegava o passezinho livre dele e cascava fora. Ia viajar, e era assim, entendeu? Ele nunca se importou de ficar naquele estreitinho só porque ele recebeu a aposentadoria. Ele não parou a atividade dele. Foi tanto que já com 82 anos, ele resolveu casar de novo. Não, e o pior é que a mulher tinha 48 anos. Vocês podem imaginar, né? O final, o que que deu? Tinha marca-passo no coração, mas meu Deus, que velho traquino. Dirigia para todo quanto é lado, nunca perdeu a habilitação dele. Ele saiu praticamente para morrer fora, que ele foi para São Paulo. E ele deixou o carro dele na garagem, ó, toma conta do meu carro, faz isso, faz aquilo, tudo ativo, entendeu? Ele não sofreu esse impacto da aposentadoria, mas tem pessoas que sentem, né? Então, o terapeuta, ele vai ajudar a família nesses momentos, momentos de lutos, que tem pessoas que se prendem ao luto, né? Tem pessoas que, quando perde um membro da família, fica preso no luto, não consegue fazer mais nada. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Tem família que quando sai o pivô, né? Por exemplo, se era o pai que era a coluna da casa, se ele sair, os demais da família desaba, não consegue fazer mais nada, não tem ninguém que comanda aquela família. E é aí que o terapeuta entra para ajudar, para aconselhar, para mostrar uma dinâmica na nova realidade, né? A redefinir os papéis da família e a responsabilidade, né? Se sair o pai, então alguém naquela família tem que assumir a responsabilidade. E o que acontece é que às vezes quando sai o pai, alguns filhos já querem logo dividir a herança, não querem saber o que significa, o que vai acontecer com a mãe, né? Então o terapeuta ele pode estar ajudando, né, a trabalhar essa estratégia para reduzir o estresse e promover a nova adaptação dessa família. Até aí vocês entenderam? Algum questionamento? Tem algum exemplo para dar? Pode falar, Amanda. Eu tenho uma amiga que ela tá passando por uma fase bem ruim. Pelo fato dela ter nascido e ter tido uma família com uma condição financeira estável, né? Vamos dizer assim. E tem uns 3 anos que o pai dela veio a falecer. E nenhuma, tipo assim, é só ela é filha única. E a mãe dela. Então, assim, ela tem mais 2 meninas e um menininho agora. Só que aí eles nunca se importaram em saber administrar ou algo do tipo. O pai dela veio a falecer, a fazenda deles hipotecou, perdeu a fazenda, perdeu o material de construção que eles tinham. E eu estava até conversando com ela recentemente. E assim, é de ver que eles estão assim desesperados, sem saber o que fazer, porque hoje em dia eles, graças a Deus, ainda têm onde morar, mas não sabem como recomeçar. Não sabem. Foi o que eu acabei de falar, né? Se tem o pai que é o pivô da casa, quando ele sai, os outros não sabem assumir o lugar. Porque eles não se envolveram, não aprenderam a se comunicar. Eles não tinham comunicação. O pai resolvia tudo. Ela não sabe nada. Então.
eu fiz algumas perguntas para ela, do tipo, documentação. Ela não sabe nada, eles não sabem nada. Ela falou, eu não sei nada, eu não sei o que fazer, eu não sei quem procurar, eu não sei a quem recorrer. E ela morava com eles, né? E as duas filhas dela e o menininho agora, que também tem um aninho. Não, os dois têm um aninho agora. E a menina estava estudando biomedicina. Então se tornou para eles uma bola de neve. A menina mais nova dela tomou a iniciativa de trabalhar, que acabou de fazer 16 anos como jovem aprendiz. E só. Então. E assim, elas estão estacionadas sem entender para onde vai. Se ela quisesse ter vendido tudo, né, ela deveria ter procurado um advogado, né, em comunhão com a mãe e fazer a partilha da parte dela, da parte da mãe, e vender o que eles tinham à disposição para vender, ou fazer a partilha, porque o certo é quando falece um, fazer a partilha, procurar um advogado, né, dividir entre os herdeiros o que ficou de bens, né? Mas se isso não for feito, o governo toma. Tem um certo espaço de tempo que o governo toma tudo, se a pessoa não se disponibilizar para fazer nada. Então tá tipo assim, tá jogado, né? Não tem ninguém por aqui. Então o governo ele vai tomar a posição de assumir aquele lugar, né? O terapeuta ele pode estar auxiliando a família nesse passo a passo, porque de repente a mente ficou vaga, porque não tinha esse posicionamento, né? Não sabia dos negócios do pai, não tinha comunicação, eles não passavam para o outro onde estava devendo, onde tinha que cobrar, né? Então tudo contas ficava... bancárias, nada, eu não tenho acesso a nada. É complicado, absolutamente nada. É complicado. Aí eles têm que realmente procurar um bom advogado. Sugiro isso para ela. Procure um advogado de confiança. Sente, conversa, passa toda a situação e peça a pessoa para ir procurar os direitos deles. Enquanto se pode correr, né? Porque se já tiver... Sim, porque ainda tem, né? Tem pouco tempo. Então, eles podem recorrer. Fala assim, procure um advogado. Entrega, passa todos os dados para ele, uma pessoa de confiança, e peça para ele procurar, né? Porque não pode ser assim, deixar lá por conta que vai... É isso, o que eu falei com ela, você vai ter que conversar com alguém, porque eles não sabem onde tem documentação, elas não sabem nada. Nossa, não tem um cofre em casa, não tem um banco, não tem noção, né? Então, eu falei com ela, você tem que procurar. Isso, a família principalmente tem as pessoas, que ser... Eu, gente, que me considero jovem ainda, tem tanto papel em casa. Com certeza. Eu tomava conta de todos os documentos do meu pai. Lugar tem papéis. O que não estava do meu pai comigo, estava no cofre dele, eu já sabia onde está, né? O cartão dele, essas coisas a gente não tinha muito acesso, mas ele passava tudo pra gente, deixava a senha. A gente não ficava no banco fazendo coisa, mas tinha as senhas. Porque o certo é esse, gente. Nem a mulher... Cadê a comunicação dessa família? Cadê a união dessa mulher? Né? Então, ele dá para entender que ele era o pai o quê? Aquele tipo de pessoas dos conservadores. Né? Que manda aqui é o homem. Mas o homem tem uma vida. E se ele vier falecer, quem é que vai tomar o lugar dele? Quem vai assumir? Quem vai resolver os problemas? Né? Então, a família ela tem que estar envolvida em tudo. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E você pode dar esse conselho para ela. Procure um bom advogado e peça para fiscalizar onde estão os documentos. Dá o nome direitinho, pelo CPF. Tem alguma coisa. Né? Hoje tudo está na internet. Sim, eles vão conseguir puxar. Né? Vai saber na mão de quem está. Né? Então, o quarto problema também que sério é sobre doenças crônicas ou condições de saúde mental. Esse aqui que é o assunto novo, que a gente ainda não entrou, e nós vamos passar agora sobre esses novos assuntos aqui. Né? Que esses outros nós já tivemos uma pincelada, a semana passada nós falamos sobre família, né?
E hoje nós vamos falar sobre doenças crônicas ou condições de saúde mental. A presença de uma doença crônica ou de uma condição de saúde mental em um membro afeta todo o sistema. Porque a família é um sistema conectado, né? O problema de um afeta os outros, olha aí, né? Veio o luto, e o que aconteceu? Toda a família agora está sofrendo. Por quê? Porque não ligava para o que acontecia na família, tá? Tanto faz como tanto fez. Eu só quero lucrar, eu só quero curtir, eu só quero aproveitar. Então alguém naquela família era responsável por tudo. Então é por isso que tem que ter um sucessor. Pelo menos o casal tem que andar unidos ali, né? Para um saber o que o outro está fazendo, para resolver na última hora que precisar, né? Então, o impacto de um diagnóstico de depressão em um dos pais na dinâmica familiar gera um conflito. Tanto a morte quanto a doença, no momento na família, gera um conflito, né? De repente está aqui um casal com filhos e tal, de repente chega um diagnóstico que o marido está com depressão, está com uma certa doença crônica e precisa de parar de trabalhar, ficar dentro de casa aos cuidados da mulher. Vai gerar o quê? Um conflito. Porque ninguém estava esperando por aquele momento. Ninguém está preparado para isso. Passa um minutinho. Oi? E aí, de repente, o que acontece? Essa família começa um novo ciclo, né? Essa mulher começa a ficar sobrecarregada, porque o homem, se a mulher adoecer e ele tiver que tomar conta, ele para tudo e vai tomar conta, porque ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. Só que a mulher é o contrário. A mulher, se o homem adoecer, ela vai trabalhar, ela vai cuidar do homem, ela vai cuidar da família, é de uma utilidade, né? Então, ela vai acabar sobrecarregando. E pode até adoecer emocionalmente, né? E pode começar a sobrecarregar os filhos, dependendo da idade dos filhos. Então, o terapeuta ele vai ter uma intervenção em educar a família sobre as condições e os efeitos e criar um plano de suporte mútuo e estratégia de autocuidado para ajudar essa família, né? Qual vai ser o suporte? Porque vai mudar a rotina. Vai mudar a rotina diária, né? Pode ser modificado, gerando desafios, adaptações, quem sabe até adaptação na casa. Eu já vi casa que teve que fazer adaptações por causa da pessoa que já tinha que andar com um aparelho dentro de casa. Então, tudo isso tem que ser comunicado, né? Por quê? Porque tem famílias que elas não sabem adaptar esse tipo de coisa, elas entram em desespero, né? Ou maltrata aquele que está passando por aquele problema, ou leva para um asilo, leva para um canto, leva para... Por quê? Porque não sabe adaptar a situação. Então, o terapeuta ele pode ajudar essa família, né? Em condições de doença mental, porque ou crônico, porque os outros membros eles são afetados de alguma forma, né? As doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, tem um impacto prolongado na vida de uma pessoa e exige cuidado contínuo. As condições de saúde mental, como depressão, ansiedade ou transtorno de humor, também pode afetar profundamente o funcionamento diário e emocional de quem enfrenta, né? Então vai ter mudança nas rotinas diárias, estresse emocional e psicológico, isolamento social, né? A mudança da rotina foi como nós falamos, né? De repente um trabalho ele tem que parar para vir cuidar da casa, cuidar daquela pessoa. Então se a família já for de todo mundo adulto, pode ali o terapeuta ajudar eles a criar uma rotina, né? Falar, olha, para não sobrecarregar, eu já conheci uma família lá em Macaé que era assim, a mãe era doente e tinha 4 filhas, então elas revertia, né? Uma semana uma ficava, outra semana outra semana outra. Isso aí dava a entender que a cada mês uma saía uma semana de casa, né? Então não sobrecarregava. O marido não entrava em choque porque era uma semana, não era conversado, tinha que entender o problema, né? Então elas ficavam cuidando da mãezinha delas assim. Mas eu já conheci um outro caso aqui mais próximo, que eu cheguei até a atender a filha, que elas teve um momento difícil, né? Onde o pai acabou abusando das filhas. A mãe, diante do impacto,
ficou doente, ficou esquizofrênica, todo mundo abandonou e uma das filhas foi a única que ficou. E essa menina estava num estado de estresse tão grande que até para você conversar com ela, ela vinha assim, parecendo que estava trêmula. Porque ela tinha que trabalhar, ela tinha filho e tinha que cuidar da mãe nesse estado. Então, cadê a paciência? Ela acabava maltratando muito a mãe, né? Então, é o impacto para quem está cuidando e para quem está sendo cuidado. Porque o idoso, ele não é culpado da situação, né? E ele acaba ali naquele momento, junto às emoções, a loucura da rotina, e acaba que as pessoas maltratam esses tipos de pessoas, né? A gente até começou a fazer uma terapia e ela estava indo muito bem, mas só que nesse impasse, né, dessas dores emocionais que ela carregava de abuso e abusos, que ela foi abusada pelo pai, mandou para casa do tio, foi abusada pelo tio, lá ela ficou grávida, o tio ameaçou se ela falasse que o filho dele matava ela, e agora ela tem um filho do tio e a família não sabe de quem é o filho. Vocês veem a loucura, né? Então ela carrega todos esses traumas. E aí o que ela fez? Ela largou o marido, arranjou até um marido para fingir que era pai do filho para dar um tempo. Depois largou o marido e está morando com a mulher. E aí o que acontece? Ela começou a fazer terapia, eu comecei a ajudar ela, estava indo muito bem. De repente a parceira desconfiou e começou a proibir ela de fazer. Porque disse que ela estava mudando muito. E ela fazia escondido e ficou corre aqui, tentando melhorar. E acabou que eu tive que deixar aí, né? Porque a parceira começou a maltratar ela por causa disso. Então, é muito complicado. Mas a gente pode ajudar, né? Quando as pessoas dão um espaço para a gente ajudar, né? Nessas situações. E nisso a gente tem muitas pessoas que estão sofrendo com situações dessa que você está falando, dessa que eu vi aqui também, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, né? E é isso. O diagnóstico de depressão em um dos pais. O que acontece, né? Imagina a situação em que um dos pais é diagnosticado com depressão, uma condição que afeta tanto o estado emocional quanto as habilidades funcionais do indivíduo. Esse diagnóstico pode ter várias repercussões na dinâmica familiar, tipo o impacto do parceiro, né? Que um dos cônjuges vai se sentir desgastado, vai se sentir inseguro sobre apoiar o parceiro. Tem família que separa, sabia? Esse dia mesmo eu vi um vídeo aqui do homem todo impotente lá com a situação crítica e a esposa abandonou ele, porque ela não suportou. Ela não sabia como lidar com aquela situação. Às vezes quem não conhece faz um julgamento. Que mulher ruim, como é que ela deixa o homem dessa situação? Mas aí entra a outra situação. Ela não estava preparada para isso. Ela não tinha suporte emocional para isso, né? Então a gente não pode julgar a história das pessoas, né? A gente também não está aqui para justificar, mas também a gente não pode julgar porque cada caso, né, é um caso. O relacionamento pode ser afetado, né? O impacto dos filhos, né? Tem aquele filho, como a gente falou na semana passada, o bode expiatório, que às vezes fica lá como essa moça para cuidar dos pais, né? E ele pode entrar em choque, tanto... Qual é o choque que ela pode ter entrado e outros podem entrar? O da culpa ou o afastamento emocional em relação ao genitor, né? Pode até ficar ali se culpando, né? E aí que inverte os papéis. O que é os papéis invertidos? É que agora os pais vai ser filho dos filhos, né? Antes quem mandava era os pais, quem castigava era os pais, quem batia era os pais, e quando fica na situação, tem filhos que maltratam, né? Quer ser agora o pai dos pais. Mas começou aonde essa alteração, né? Na criação, no comportamento que eles viam dentro de casa, como era a disfunção, né? E aí os papéis começam a ficar invertidos. Alteração das rotinas familiares. As atividades da família podem ser interrompidas com o membro afetado. Muitas vezes se retirando das interações, parando de participar de atividades cotidianas. Isso pode levar a ressentimento, a perda, a desconexão, vergonha,
né? Então a família ela vai se deteriorizando, ficando recatada, perde aquele brilho, não participa mais de nada. Então muda toda a dinâmica familiar. Então, o impacto das doenças crônicas ou das condições de saúde mental vão além das dificuldades físicas ou emocional do indivíduo afetado. Entre os principais efeitos sobre a família, podemos destacar o estresse, a sobrecarga emocional, né? A mudança de papéis, como eu já acabei de falar, isolamento. A doença pode levar à diminuição das interações sociais, a família, né, se retirando do meio da sociedade. Mudança de comunicação, né? Foi o que eu falei, quando um membro da família sofre essas condições, pode ter dois extremos, né? Se for uma doença mental, ou a pessoa começa a ficar sendo isolada pela própria família, né? Tratada como uma coisa que não faz nem parte da família, outra hora fica na vitimização, né? Porque quando é que entra na vitimização? É quando as pessoas da família mimam muito aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que está com um problema de mente, tratando ele como um doente, um coitadinho, e quando na verdade ele tem que ser tratado como uma pessoa normal, né? A gente tem que aconselhar a família a tratar essa pessoa como uma pessoa normal, levar ele para a escola, levar ele para o meio da sociedade, para ele se adaptando à sociedade. Ele não pode ser excluído, ele tem que ser incluído, né? Eu tenho uma colega aqui que ela tem um filho nessa condição e ela faz de tudo para incluir ele em todos os meios, na escola, levar ele para o meio das outras crianças para ele interagir, ele saber que ele é igual às outras pessoas, que ele tem capacidade de raciocinar, de mudar o que está acontecendo. E quando a gente rotula a pessoa, você é um depressivo, em vez de a gente estar ajudando aquela pessoa, a gente está matando. A gente está piorando o estado dela. Então, se a pessoa está com depressão, a gente não fala você é um depressivo. Você está depressivo. Porque é um estado e pode mudar de acordo com a visão da vida dele. Ou se ele tratar aquelas dores que está ali escondida, ele pode mudar a rotina. Entenderam até aí alguma pergunta? Então, qual vai ser a intervenção do terapeuta, né? Uma das primeiras intervenções para lidar com o impacto de uma doença crônica ou saúde mental em uma família é educar os membros sobre a condição e os efeitos. Se é uma depressão, a família tem que se inteirar. O que é uma depressão? Como é que ela funciona? Se é uma ansiedade, o que é uma ansiedade? Como é que ela funciona? Então, a gente vai passar esses conhecimentos para a família, para que eles possam se adaptar à realidade, né? Como eu falei, não vitimizar o doente, nem tampouco desprezar. Achar que está com preguiça, que é uma mania, que, né? Tem pessoas desse tipo. Eu conheço pessoas assim que olham para a pessoa que está doente e dizem, você não está doente, você está com mania, você está com preguiça. Entendeu? Mas não passa a saber como é que está o estado emocional daquela pessoa. Hoje em dia, essas condições tem muito mais casos. Por quê? Porque a tecnologia ajuda muito, né? A pessoa, ela quando está num estado de depressão, ela acaba indo para vídeos e coisas que, em vez de ela sarar, ela piora com o conteúdo que ela começa a assistir. E é por isso que hoje nós temos muitas pessoas tirando a própria vida. Porque ao invés dela ir procurar cura, ela começa, tipo assim, a procurar pessoas que estão sofrendo o mesmo impacto que ela e fazendo, né? E ela pode levar ela a uma morte. Semana mesmo eu estava assistindo, tem pessoas até com a IA, com a inteligência artificial, tirando a vida. A pessoa chegou para a inteligência artificial e falou o problema dela, a inteligência artificial falou, vai lá, pendura uma corda e faz assim, assim, assim. Aí ela disse, eu acho que eu não vou fazer nada. Por quê? Você é um covarde? Você está com medo de morrer? Olha, então a pessoa conversando com a inteligência artificial e fazendo tudo o que ela mandava fazer. Então pode ver que essa pessoa não está consciente, né? Ela precisa de ajuda, né? Então hoje está um pouco mais complicado trabalhar essas questões por causa da tecnologia,
mas não é impossível, né? Desde quando a pessoa busca por ajuda. Porque a gente vê, tem hora que a gente vê que as pessoas precisam, mas elas não querem, né? Não aceita. Então, o terapeuta ele pode criar um plano de autocuidado, né, para ajudar a família, dar suporte, mostrar como incluir esse membro na família, né? E como tratar, como conversar, não excluir, mas incluir, né? A psicoeducação. O terapeuta pode também trabalhar com a família para ajudar a identificar, gerenciar o impacto emocional da condição. As terapias familiar pode ser útil para melhorar a comunicação, promover a resolução de conflitos e fortalecer o vínculo dessa família. Então, o terapeuta familiar ele vai desempenhar um papel importantíssimo, ajudando a família a criar estratégias de suporte eficaz e a manter a saúde emocional de todos os membros, porque senão todos os membros acabam sendo afetados com a doença de um dos membros da família. O outro tópico é traumas e abusos, né? É um outro tópico muito importante, né? Que a experiência de abuso emocional, sexual, pode impactar profundamente a dinâmica da família, né? O bullying, um menino que sofre bullying, que tem um comportamento retraído em casa, também pode mudar o comportamento da família, né? O que o terapeuta pode fazer para ajudar? Proporcionar um espaço seguro para o relato do trauma e utilizar técnicas como a terapia narrativa e o MDR, né, que foi o que eu falei, que eu gostaria de estar fazendo uma demonstração com vocês agora, mas só vocês duas fica mais complicado, né? Deveria ter mais para assistir, né? Porque eu vou ter que escolher uma das duas para fazer pessoalmente. O trauma e o abuso, seja físico, emocional ou sexual, tem efeito devastador na vida de uma pessoa. E esses efeitos frequentemente se estendem à família como um todo. Experiências traumáticas alteram o funcionamento da família. Podem afetar a comunicação, a confiança, os papéis e a capacidade de lidar com os conflitos. Quando um dos membros da família sofre abuso, todos os outros, direto ou indiretamente, experimentam um impacto profundo. É muito doloroso, gente. Realmente é muito doloroso, porque eu já assisti no meio da minha família que aconteceu uma história tipo essa. Então, assim, é muito doloroso e afeta toda a família. Porque vem a revolta, de repente, da pessoa que se aproxima. Aquele que deveria proteger é o que causa o mal, né? Às vezes você confia numa pessoa, hoje em dia já não dá para confiar nem na sombra, né? Então, assim, uma pessoa que está ali na casa todo dia, comendo, bebendo, e na ausência faz um mal a um membro da família. Fala que é um mal, um abuso, né? O que acontece? Aquele é um impacto tremendo, porque a família não esperava aquilo daquela pessoa, né? O outro impacto, a criança fica se sentindo envergonhada, fica se sentindo culpada, fica se sentindo desrespeitada, e aí ela começa a mudar o comportamento. Ela vai para a mutilação, ela vai para a agressão, fica lá a pessoa histérica, e aí ela cai no mundo, ela fica ali com um homem hoje, outro amanhã, e de repente engravida, e vai só gerando problemas para a família. Então, é um impacto muito grande o abuso, tanto o sexual como o emocional, o físico, né? Uma pessoa abusada, ela vai atrair outros tipos de abuso. Ela nunca vai arranjar um homem certo para cuidar dela. Ela vai sempre procurar um homem abusivo. E quando você pensa que não, está num casamento onde o homem bate, onde o homem maltrata, onde o homem começa, né? Então vai só gerando problemas por cima de problema. E a família, ela não sabe lidar com esse tipo de coisa. Não está preparado para isso, né? Então, o terapeuta, ele pode ter um impacto muito grande, né? Na vida dessa família, quando eles abrem espaço para ser trabalhado, né? O trauma e o abuso pode acontecer em qualquer fase da vida, desde a infância até a idade adulta.
Essas experiências afetam a saúde emocional, muito grande, gente. Afeta todas as pessoas que vêm aqui, que foram abusadas. É um impacto muito grande. Quando elas lembram, elas choram, elas ficam nervosas, elas se odeiam, né? Então, é um impacto emocional, físico, psicológico do indivíduo, gerando consequência a longo prazo para o bem-estar da pessoa afetada e também para o funcionamento da família. Porque a família fica revoltada e agora uns querem se vingar, outros querem procurar justiça. Eu sei que tem diferentes formas da família reagir, né? Então, a vítima de abuso, muitas vezes, ela não só lida com o efeito direto da violência, mas também com o sentimento de vergonha, de culpa, de medo, o que pode criar dificuldades adicionais à família. Exemplos de impacto do filho que sofre bullying, né? Um menino que sofre bullying na escola, sendo constantemente humilhado por seus colegas, esse trauma pode se refletir em seu comportamento dentro de casa também, resultando em reações como retraimento, depressão, agressividade ou até isolamento. Os pais, sem compreender completamente a origem do comportamento do filho, podem responder de forma defensiva, o que piora o clima entre a família, né? É um outro caso também que o terapeuta pode ajudar é quando uma criança sofre bullying na escola, ou até adolescente, né? Ele muda de comportamento, ele começa a ficar agressivo, rebelde. Por que eles mudam de comportamento? É porque eles estão se sentindo sem proteção, né? Isso aí começou aonde? Desde lá do ventre materno, a desconexão da mãe, a desconexão na gestação. Então essa criança ela não aprendeu a confiar nos pais. Porque às vezes chega em casa e fala, pai, eu estou passando por isso e isso. Os pais não têm aquela motivação de ir na escola saber o que está acontecendo com o filho. Ou ignora, ou às vezes nem dá atenção, né? Não busca ir até a escola para saber o que está acontecendo. Então essa criança ela muda de comportamento, né? Porque ela se sente abandonada, né? Então ela começa a ficar agressiva, ela começa a ficar depressiva. E os pais começam a interpretar como pirraça, como preguiça, né? E ao invés de ir procurar resolver a situação do que está acontecendo com o filho, começa a bater, começa a xingar, né? E cada palavra é pior do que uma pancada, eu falo. Porque se a criança está mal na escola, chega em casa, o pai chama de burro, ele vai ter autonomia para enfrentar, estudar? Ele não vai. Ele vai se sentir mais impossibilitado ainda, né? Então, os pais, eles precisam ser trabalhados nessa questão. Os pais, ele tem que ter aquela visão de ver a diferença de quando o filho sai e quando ele chega, o comportamento dele. E procurar saber o que gerou aquele comportamento. O que ele está sofrendo, o que ele está passando, né? Então, qual é o impacto nuclear da família? Compreensão distorcida. Os pais podem entender de imediato o que está acontecendo com o filho, pode não entender, né? O que leva à interpretação errada ou reações excessivas, de bater, de botar de castigo, né? Que ao invés de estar melhorando a situação da criança, está piorando. Porque cada vez que ele apanha em casa porque chegou mal da escola, ele acaba ficando com mais raiva, tanto da escola como da casa. Desconfiança ou desintegração da família. Comportamento retraído do filho pode afetar a relação entre pais, o que eu acabei de falar, né? Tornando a comunicação mais difícil e aumentando a frustração de ambos. O pai fica frustrado porque não está entendendo o que está acontecendo, o filho fica frustrado porque não tem como conversar com o pai, né? A comunicação não gira dentro dessa casa. Então, os pais não passam a saber o que está acontecendo com o filho, começam a julgar, né? Esse menino está se envolvendo com coisa ruim, esse menino está assim, esse menino está mal companhia. E aí o que acontece? Ele vai procurar uma mal companhia para ele se desabafar. Ele vai para um jogo, ele vai para uma droga, ele vai para uma bebida, como forma de desabafar essa pressão que ele está sofrendo dos dois lados.
né? Toda vez que a gente vê uma pessoa com certos problemas de vícios, a gente precisa olhar esse lado, o lado familiar, o núcleo familiar. Qual está sendo a reação dos pais, dos familiares, que está vendo aquela situação? Cada vez que ele chega com uma dessas situações em casa, qual é a reação? Né? Então, as relações familiares podem prejudicar muito essa situação. O impacto dos traumas, abuso no funcionamento familiar. Também a dificuldade de comunicação, a culpa e vergonha, medo e desconfiança. Né? Um ambiente de medo e insegurança, o comportamento dessa pessoa vai ser destrutiva, né? O trauma pode se manifestar em comportamento destrutivo, como explosão emocional também, distúrbio alimentar, né? Tem pessoas que não sabem por onde também vai colocar os seus traumas, vai se vingar onde? Na comida. Tem pessoas que comem, né? O uso de substância ou a autossabotagem, né? Aquela pessoa que não consegue fazer nada. Vai arranjar um trabalho, eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para fazer isso amanhã. Eu vou deixar, você começa a se auto-sabotar. Ou vem aqui cuidar dessa loja aqui, eu vim fazer isso para mim. Eu vou pensar. E aí ela começa pensando um bocado de coisa. Eu não sou capaz, eu não sou isso. E ela começa se auto-sabotando. E ela acaba não indo fazer, né? Algo para sair daquela situação, ou se desenvolver, prejudicando ainda mais a dinâmica familiar. Alguma pergunta? Tá tudo entendido até aqui? Então, o ciclo do abuso, né? Sem intervenção terapêutica, o trauma pode perpetuar por ciclos. Como assim? O abuso dentro da família, ele acaba afetando gerações. Se aqui nessa família aconteceu um abuso, não foi ressignificado, não foi tratado, o filho dessa pessoa que foi abusado vai sofrer um abuso. O filho dessa pessoa, da filha que é A, B, C. O A foi abusado, a filha de A foi abusada, a filha de B foi abusada e vai passando de geração em geração. Sem contar o abuso em outras áreas também. Vai ter colegas abusivos, patrões abusivos, líderes abusivos. Se vai para uma igreja, vai ter líder abusivo. Se é na escola, tem professor abusivo, colegas abusivos. Se vai trabalhar, vai ter cliente abusivo, cliente que compra e não paga, colega que quer ficar pedindo tudo emprestado e nunca paga. Se bota um salão, vem aquelas colegas lá que quer fazer o cabelo e não quer pagar. Isso é abuso. Por quê? Porque ela está com a síndrome do abuso dentro dela. E nós, como terapeutas, podemos ajudar, intervendo nessa situação, né? Proporcionar um espaço seguro para essa pessoa, para desabafar, para ela contar sua experiência, seu medo, qual é o julgamento que ela carrega dentro dela, as represálias que ela sofre, né? Então, o terapeuta pode acolher essa pessoa, né? E ajudar ela a sair desse espaço de dor, trabalhando as emoções dela, validando o sentimento dela, né? Reduzindo a culpa, falar que aquela culpa não é dela, que às vezes a criança abusada, ela não acha que a culpa é da pessoa que fez aquilo, é ela. Foi ela que foi culpada, foi ela que deixou. Ela não gritou, ela não teve uma reação, né? Então, ela começa a se culpar, a ter vergonha de si mesma, né? Então, o terapeuta vai ajudar essa pessoa a reduzir a culpa e a vergonha, estabelecendo confiança em si mesmo, né? E ajudar ela a reconstruir a sua própria confiança. A gente tem uma ressignificação que a gente faz, que a gente fala com a pessoa: devolva para ele o que é dele e pega o que é seu, né? A sua inocência, a sua pureza, e devolva os traumas dele, né? Então, nós temos aqui a terapia narrativa, né? E a terapia da MDR. É onde eu queria fazer com vocês agora de noite um atendimento, mas eu vou ver se na próxima... Só que assim, é ruim porque na próxima aula já não vai encaixar esse assunto aqui dentro, né? Já é outro assunto.
Então, já entra diferente, né? Na terapia da narrativa, a abordagem permite que a pessoa reescreva a sua história, né? Como eu falei com vocês, que vocês podem usar mais de um modelo de terapia. Não precisa ser só a transgeracional ou a sistêmica. Vocês podem usar a narrativa, vocês podem usar a holística, você pode usar qualquer terapia de acordo à necessidade da pessoa. Então, aqui vocês podem usar a terapia da narrativa, né, que é uma abordagem que permite que as pessoas reescrevam a sua história, separando-se da identidade de vítima e recuperando o controle da sua própria vida. Né? Tirar a pessoa daquele vitimismo, daquela situação que ela passou, né? E essa abordagem, ela pode ser extremamente útil no tratamento de traumas e abuso, porque ela vai externalizar, botar para fora o trauma, né? E recontar a história de uma maneira mais empoderada. Pedir a pessoa para ter uma atitude, né? Ah, eu não consegui gritar. Então agora você vai fechar os olhos, você vai se ver nessa cena e você vai ter uma atitude. Se fosse hoje, qual seria a sua reação? Aí a pessoa dizer, aí ela vai fechar os olhos, vai passar naquela cena e vai ver tudo novamente e ela vai ter uma reação. Aí como foi para você ver essa cena? Ah, foi triste, mas você teve uma reação? Você conseguiu? Consegui. E aí você vai levando essa pessoa assim, conduzindo ela no tempo dela, tá? Nada de impulso, no tempo dela, né? Às vezes ela fala assim, eu não gosto nem de falar nesse assunto. Tudo bem, não precisa você falar. Aí quando ela estiver mais forte, que você estiver vendo que ela já está mais forte, você volta naquele assunto. Passa naquela cena novamente, como é que está agora? Aí ela já vai estar mais fortalecida, ela já vai olhar para aquilo com outros olhos, né? Aí a gente vai começar a explicar, olha, uma pessoa abusiva é porque ela já foi abusada. Ela está repetindo já um padrão. E aí, né, já vai ensinar essa pessoa a sair desse lugar de culpa, de ressentimento. E ela vai recomeçar a história dela. Então, na terapia narrativa, vocês podem estar usando esse método. E na MDR, né, que é uma técnica terapêutica eficaz no tratamento também de traumas, ele inclui o reprocessamento, né? Como é o reprocessamento? É você pedir à pessoa, ó, respira, puxa o ar pelo nariz, solta vagarosamente pela boca. Quer perguntar? O que significa MDR? Dessensibilização, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Entendi. Aí o que é que ela faz? Ela envolve o reprocessamento das memórias traumáticas. É o que eu estou falando com vocês aqui. Ó. Você vai pedir à pessoa, respira fundo, fecha os olhos. Por que a gente pede para fechar os olhos? Para concentrar, né? Porque às vezes a pessoa fica olhando para um lado para o outro, ela fica com vergonha, né? E desconcentra. Então você pede sempre fechar os olhos, né? E agora você vai voltar na sua mente, naquele lugar daquela cena que passou com você. Então ela vai voltar naquele lugar, ela vai ver aquela cena. E aí, quando você terminar, você me avisa. Eu falo, terminei. Eu falo, como foi voltar essa cena? Qual a nota que você dá de 0 até 10? Aí ela vai dizer, foi 10. Aí respira novamente e repassa essa cena. Porque você vai, agora você vai passar nessa cena tendo uma atitude. Se fosse hoje, nessa cena, o que você faria? Aí ela vai fazer, passar novamente naquela cena. Né? Ela vai ver tudo novamente e ela vai ter uma atitude. Quando ela volta, você pergunta, e agora, como foi passar nessa cena? Ela vai dizer, já não doeu tanto. Então, qual é a nota que você dá? Eu dou 3. Uma pessoa que estava lá no 10, desce para 3, né? Então volta nessa cena novamente, reveja, e vai fazendo ela voltando devagarzinho, voltando, ela vai e volta, até ela acaba fazendo com que o inconsciente dela processe aquilo, reprocesse aquilo de uma forma que ele acaba achando que não faz sentido. Né? Não faz sentido eu ficar sofrendo por isso. Ninguém merece que eu fique sofrendo por ela dessa forma.
né? Ela vai conscientizando ela própria. Aí a gente vai conscientizar, ó, quem estava nesse lugar de sofrimento não era você, era aquela criança que foi abusada lá atrás. Só que o tempo passou e essa criança continua aí dentro sofrendo essa dor, porque ela não foi tratada, ela não foi ouvida, ela não foi acolhida, né? Ah, eu não falei com minha mãe porque eu achei que ela não ia acreditar em mim. Ah, eu não falei porque era amigo da minha mãe, era o pai da minha mãe, era o tio da minha mãe. Eu fiquei com medo dela não acreditar em mim e ainda ficar com raiva de mim. Porque tem pessoas que acontecem dessa forma. A pessoa, eu contei para minha mãe, e qual foi a reação dela? Ela ficou com raiva de mim. Ela disse que eu estava mentindo. Então não tem motivo, gente, para uma criança inventar uma história tipo essa. Né? Se ela não viu, se ela não conhece esse tipo de prática, se ela nunca viu, né? E ela chegar para os pais e falar, ó, aconteceu isso e isso, é melhor os pais ficarem antenados, verificar, né? Ao invés de ignorar, falar assim, vou observar, né? Deixar a criança perto para ver, né? Fica ali de uma certa forma de observação. Essa é a maneira certa da pessoa acompanhar. Não é dizer, não, é mentira, eu não acredito em você. Coloca uma câmera dentro de casa, faz qualquer coisa, mas tente verificar, né? Tente verificar. Além de estar ensinando, né? Olha, se acontecer assim, não deixa fazer isso, não deixa. Eu até passei uma cartilhinha para vocês lá falando sobre abuso no início, não sei se vocês lembram. Aí tinha lá ensinando, né, a criança como se defender, né, diante de certas situações. Então, vocês entenderam como funciona a técnica EMDR? Então, mas antes da gente encerrar, a gente vai estar fazendo aqui umas aulas para vocês verem, né? Se não vier os outros novamente, a gente vai fazer com quem vem, né? Porque vocês precisam aprender. Vocês precisam aprender, né? Eu estava até falando com a Nívia, uma das meninas falou comigo que não viria porque chegou a mãe, chegou o tio. Eu falei, ó, quando acontecer isso, chame todo mundo para assistir, né? Olha, eu tenho uma aula importante, eu gostaria que vocês assistissem, vêm para cá e tal, para não ter que, né, perder os assuntos, porque é interessante. Então, essa aula não vai voltar novamente, né? Então, a próxima questão, vamos adiantar um pouquinho, porque o assunto hoje é grande. Por isso que eu estou pegando assim, os tópicos de pouquinho em pouquinho, porque a apostila é um pouco grande, né? E tem muitas coisas interessantes. A questão financeira. Ficou clara essa parte aí? Sobre os traumas, abusos, o bullying. Então vamos para a questão financeira, né? Que é outra coisa também que atinge muito a família, né? Os desafios econômicos, como o desemprego, dívidas, pode causar estresse significativos e conflitos. Porque vai gerar o quê? Discussões frequentes, né? Entre os pais, sobre gastos, prioridade financeira, né? Ah, por que você está comprando isso? Porque você sabia que isso dinheiro é para aqui, né? Então, como o terapeuta vai intervir? Ele vai conversar sobre orçamento, prioridade e promover planejamento financeiro em conjunto, né? Se a mulher é gastonilda, ela tem algo que está fazendo essa disfunção, porque é os extremos, né? Às vezes a pessoa vai para o vício, vai para a bebida, vai para compra excessiva, gastos excessivos, comprar o que não precisa. Isso é uma forma, gente, de alimentar uma emoção que está ali dentro, sem, entendeu? Então precisa conversar, né? Então questões financeiras são uma das principais fontes de estresse e conflito dentro da família. Por quê? Vem a pressão econômica, seja pelo desemprego, endividamento, falta de planejamento, pode afetar negativamente as relações familiares, levando a discussões frequentes, né? Eu conheci um casal que era assim, enquanto os dois estavam trabalhando, estava tudo ok. Mas aí a mulher parou de trabalhar e o homem ficou sozinho. Aí o que ele fazia, né? Então todo mês ele já tinha viciado de dar ali a mulher R$ 500 para fazer uma compra. Um exemplo, né? Então
Ela comprava o que dava com os 500, né? Durante a semana, mês, ela ia repondo uma verdura, repondo, sem precisar que ele desse novamente o dinheiro, né? Porque ele já tinha dado a parte dele, né? Então os dois estavam ali na balança, né? Ok. Mas aí quando ela parou de trabalhar, aí agora veio o conflito. Porque ele dava os mesmos 500 e queria que fizesse o mesmo efeito. Né? Por que que antes dava e agora não dá? Essa era a pergunta. Mas ele, cadê que ele entendia que ela estava, né? Ela dizia, não, mas é porque eu estava comprando, mas agora eu não tenho. Não, eu sempre dei esse valor, eu vou dar esse valor. Aí faltava. Mas o que que você está fazendo com esse dinheiro? Aí entra o quê? A desconfiança. A outra pessoa vai achar que a outra está gastando dinheiro com outras coisas, porque antes dava 500 e agora não dá mais, não está dando mais, né? Cadê que ele vai no mercado para saber o valor das coisas? Então, essas questões têm que ser trabalhadas. A partir do momento que o outro fica desempregado, fica só um, tinha que ter conversado. Olha, agora estou desempregado e você fica sabendo que agora você vai assumir sozinho, pode ser que a despesa vai crescer, né? Porque eu estava aqui tampando essas falhas aqui. Só que às vezes não tem comunicação entre o casal e quando isso acontece, entra as brigas frequentes, né? As discussões, as tensões, a falta de confiança, né? O alto nível de estresse, porque de repente aquela pessoa estava guardando dinheiro para estar fazendo outras coisas e agora ele vai ter que tirar daquele orçamento, já não vai poder mais guardar. E tudo isso vai gerando, né, acúmulos, como estresse, conflito repetitivo, distanciamento emocional, né? Porque tanto fica afetado o que fala como o que recebe, né? Que é tipo um julgamento, né? Então, afeta os dois lados e acaba o quê? Um distanciamento emocional por causa dessa parte da finança, porque não tem ali, né, uma parceria. Negligência de necessidade familiar, né? Quando a família se encontra em questões financeiras, pode acabar negligenciando necessidade, ficando coisas sem poder fazer, porque o outro acha que ele está dando o suficiente, né? De repente está faltando, está passando por necessidade. Tempo de qualidade, afetando o bem-estar geral, né? Então, exemplos de impactos. Cadê? Impacto do núcleo familiar, aumento da tensão, distanciamento do casal. Exemplo de modelo financeiro eficaz, né? Sem uma comunicação clara, as crianças podem crescer com visões distorcidas sobre dinheiro e finanças. Impacto das questões financeiras no funcionamento familiar. As dificuldades financeiras podem ter uma série de efeitos colaterais na dinâmica familiar, além dos conflitos sobre gastos ou efeito. Como é que a criança está ali ouvindo aquela discussão todo dia? Ah, você gasta demais. Ai, o dinheiro acabou. O dinheiro não dá em árvore. Ai, você está fazendo o que com esse dinheiro? Com essa desconfiança toda, né? O problema de desconfiança. A criança está ouvindo aquilo ali e lá na frente ele vai ter um problema. Ele vai ter um problema em como ganhar dinheiro, porque dinheiro para ele vai simbolizar motivo de briga, de afastamento, né? Principalmente se o casal acabar se separando. Ele vai achar que dinheiro é motivo de briga, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que eu estava reprocessando ele, e ele tinha um pai, tem ainda, que era bancário, mas ele andava tão endividado, que ele ficava pegando dinheiro na mão de agiotas e nunca conseguia pagar. Aí ele montava uma coisa hoje, o dinheiro não fluía, porque assim, quando ele começava a vender, ele tinha que começar a pagar, de onde tira e não põe, né? Acaba, né? Não fluía. Então, ele tentou trabalhar, e dizendo ele que um dia pegaram o dinheiro dele, a prima entrou em casa e pegou o dinheiro dele. Aí, nossa, começou a juntar o dinheiro de novo, veio outra pessoa, pegou esse dinheiro dele. Aí diz ele que quando ele achou que não estava bom, colocou no banco.
O pai dele foi lá no banco e pegou o dinheiro dele, que o pai dele era o próprio bancário. Ele ficou tão frustrado que hoje ele não consegue. Hoje ele não consegue fazer além daquilo que ele pode. Tipo assim, se ele ganhou R$1.000, ele quer gastar aqueles R$1.000 rápido. Por que ele não junta aquele dinheiro? Porque ele tem medo de guardar. Né? Ele não tinha essa visão, até a gente conversar e entender. Né? Na terapia ele entendeu. Mas ele pegava um dinheiro hoje, ele queria gastar logo. Ele queria acabar com tudo. Ele queria fazer, né, ia para farra. Por que ele gastava aquele dinheiro? Porque ele sabia, se gastar, ou alguém vai roubar, ou meu pai vai apanhar. E ele dizia, eu não quero ser como meu pai. E isso é que piora a situação. Que quando a gente fala, eu não quero ser igual, a gente já está fazendo um julgamento. E isso volta para a gente uma força tão grande. Quando você pensa que não, você está fazendo a mesma coisa. Né? É uma parte que tem na Bíblia que Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Essa questão aí. Por quê? Porque eu falo, eu não quero ser igual meu pai, eu não quero ser igual minha mãe. E daqui a pouco eu estou repetindo os mesmos errozinhos que eles fizeram. Entendeu? Então, traz conflito para os filhos. Né? Então, nós que somos mães tem que ter um pouco cuidado nessa parte da finança. Emoções conflitantes, né? Entre os membros da família, né? Situação de raiva, porque se a pessoa tá ali com R$500, fez tudo que precisava, mas aí a pessoa, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? A outra fica com raiva. Você está achando que eu estou gastando com o quê? Né? Então aí já começa aquela discussão, um afastamento. Atraso nos planejamentos futuros, né? Por exemplo, se a pessoa está juntando dinheiro para comprar algo e depois ter que tirar para colocar na economia, né? Acaba que gera um conflito também. Então tem que ter. Qual vai ser a intervenção do terapeuta? Uma conversa aberta, fazer planejamentos familiar, né? Em conjunto, né? Uma ferramenta poderosa, né? Como a família, colocar os dois juntos para fazer um planejamento familiar. Quanto se gasta por mês? X. Quanto é de luz? X. E aí fazer mostrar ali um dia a dia para eles, né? Para que o homem veja onde a mulher está empregando dinheiro e a mulher vê onde é que o homem está gastando dinheiro e vice-versa. E dessa forma, a gente vai resolvendo os conflitos. Algum questionamento dentro dessa parte? Deixa eu ver aqui. Aí embaixo tem um monte de exercícios, tá? Que vocês podem estar usando para ir fazendo tipo assim, né? Para ir usando na prática, que é uns exercícios bons que vocês podem estar usando com as pessoas que futuramente vocês irão atender. Ou que procurar vocês para dar uma palavra, né? Que eles falam assim, eu não quero ser terapeuta, eu só estou estudando para ter um conhecimento. Mas se chegar uma pessoa para você com esse questionamento, você já vai saber como usar. E aí, dentro de cada exercício, tem o exercício prático e as questões para vocês estar fazendo a assimilação e respondendo dentro da própria apostila. Combinado? Deixa eu ver aqui. Transação familiar, mudança de ciclo de vida. Nós já falamos. Traumas e abusos. Então, para cada tema tem aí os exercícios. Ó. Nós temos aqui o número 1. Conflitos intergeracionais. Tem aí o objetivo, a introdução. Nós temos construindo pontos de geração. Problemas na comunicação. Tem aí os exercícios. O 3, transições familiares e mudança do ciclo de vida. O 4, doenças crônicas ou condições de saúde mental. Tem aí as técnicas, como você vai fazer. E, por fim, o último, que é o traumas e abusos. E o requadrando o traumatismo. Isso, requadrando o traumatismo. É porque eu baixei aqui a letra que ficou pequena. Mas aí vocês vão ficar fazendo na prática em casa, tá? Para vocês ir treinando. Combinado? Então, por hoje, tá ok?
Ou querem questionar mais alguma coisa que vocês gostariam de saber? Então, por hoje é só. E de hoje a 15 dias, novamente estaremos aqui para a próxima aula. Quero que vocês leiam essa apostila e façam bom proveito dessas abordagens aí, tá? Para que vocês futuramente possam estar ajudando muitas pessoas. E se desde já alguém já procurar vocês para ter uma ideia, você com aquela família, viu, Amanda? Procure ajudar, né? Fala com elas para entrar nesse processo de procurar um advogado, né? Se você vê que a família precisa de um apoio emocional, que a mente está muito, né? Traz para terapia. Tá. Sobre a apostila de hoje, sobre a parte do abuso, eu me recordei de, tipo assim, eu tenho um caso na minha família de muito tempo. Eu tenho uma tia que foi abusada pelo esposo da irmã dela. Só que isso, não sei quantas vezes, não é algo que eu fui a fundo nisso, mas é algo que eu sei porque está dentro da minha família. Tanto que ela tem uma filha com ele da minha idade e uma da idade do meu irmão. Eu tenho 32, meu irmão tem 24 anos, mas ele veio a se suicidar quando ela descobriu a segunda gestação. Porque, no caso, ele, né, essa minha tia, ela é epiléptica e ela tem as mãos dela é atrofiada e tal. Só que a minha família, por parte de, sim, eu acho que ignorância mesmo, falta de conhecimento, acha que ela não sofreu um abuso. E sim foi conivente, aquele erro e tudo mais. E já tinha 10 anos que eu tinha visitado a minha família. Foi quando eu falei que eu estava viajando, que ia lá e tal. E eu cheguei lá e vi assim, e comecei a olhar para ela com um olhar diferente. Porque quando eu era menor e eu vim de lá, ainda, né, e fiquei nesse vai e vem, eu não entendia muito bem. Mas eu senti que as filhas dela a abandonaram e ela, por ter essa enfermidade, eu sinto que ela tem ela tá, e pela idade também, eu sinto que ela tá criando uma outra, possa ser que ela está aberta para uma outra doença psicológica. Mas, de verdade, eu não sei como entrar com isso para minha família, porque a minha avó que cuidava dela faleceu há muito tempo e quem cuida dela é a cunhada. Porque o meu tio também não liga muito, então quem cuida é a cunhada. Só que aí eu não sei como abordar a minha família para sentar com ela e falar sobre isso, porque eu acredito que se eu for sentar com ela diretamente e falar sobre isso, ela vai comentar e pode ser que gere um conflito maior de algo que já aconteceu há muito tempo atrás. Só que é algo que eu acho que ela tá com outras doenças psicológicas por conta disso, porque ela também tá sentindo um abandono. Então, mas você pode ajudar a sua tia. Como que você vai ajudar ela? Porque, olha aí, aquele caso que nós falamos, né? Ela tá sofrendo a dor de ter sido abusada e a dor da família rejeitar ela por não acreditar. Então, se ela tivesse guardado, ela estava sofrendo, porque ela não teve a capacidade de falar. E como ela falou, ela não foi ouvida. Ninguém acreditou nela, ninguém acreditou na versão dela. Porque quem sabe, porque não queria destruir o outro lar, não queria que aquele homem, né, talvez fosse o queridinho da família, um cara que aparentemente é de respeito, entendeu? E tinha aquela questão, vamos envergonhar a família, os outros vão dizer o quê, né? Às vezes a mulher que ia do abusador não queria acreditar, é porque ela se vergonha, foi ela que deu em cima, entendeu? Então tudo isso ela está sofrendo. E com certeza isso está desencadeando outros tipos de doença nela. Porque é uma dor que está dentro dela de não ser ouvida por ninguém. Então você hoje como terapeuta, você pode chegar para a tia,
Você quer conversar um pouco? Entendeu? E vai começando a ajudar ela nisso aí. Começa a trabalhar os traumas dela, né? Começa a trabalhar essa dor dentro dela. E levar a família a uma certa compreensão. Gente, vocês acham que a minha tia, nessa qualidade, ela teria a possibilidade de fazer isso? Por que vocês não param para ouvir? Por que vocês não ouviram as duas versões enquanto tinha tempo? Né? Porque quando uma pessoa chega a falar que foi abusada, não é que ela quer culpar uma pessoa. Ela fala a verdade, né? Às vezes não é acreditada exatamente por isso, porque quando é pessoas tão próximas que deveria defender é que está ofendendo, ela ainda está viva por milagre. É porque ela ama a vida. Porque ela podia ter feito até uma besteira com a própria vida. Né? Então, você pode ajudar ela. Conversar com ela, né? E falar que isso não é sobre ela, é sobre ele. Né? E que ela não precisa carregar essa culpa. Né? Ela não precisa carregar essa culpa. Conversa com ela direitinho, né? Vai trabalhar nessas emoções dela, pede ela para ressignificar, igual eu estava ensinando vocês a usar aqui a técnica da DMR, né? Pede ela para ressignificar, voltar essa cena tendo uma atitude, porque a pior coisa é a pessoa não poder abrir a boca para falar a verdade, se sentir pressionada de todos os lados. Ainda mais quando é indefesa, né? Porque pelo que você fala, ela é indefesa. Né? Ela não tem como sair para ir para um lugar, mudar, né? Não teve também essa orientação, né? Não tinha amigos, pessoas que pudessem dar um suporte. Então, ela precisa urgente de uma ajuda, porque por dentro ela deve ser arrasada. Porque é uma dor que só quem passa sabe, né? Eu, assim, assimilo a dor, porque, assim, é tantas pessoas que chegam, né, com aquele sofrimento representando da mesma forma, que eu começo a entender que é algo que só quem passa pode conseguir falar o que está sentindo, porque dói bastante. Certinho? E se precisar de ajuda também pode trazer até mim, que eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Olha lá, ó, ajuda essa pessoa aqui, tá? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também, ó. Uma boa noite, ficam todas com Deus e até a próxima, daqui a 15 dias. Até a próxima aula. Tchau, Até, tchau. beijo, tchau, tchau.